Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Rossa, sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Rossa de Price Action. E você está no Bit Recap, seu vídeo semanal, onde a gente dá uma passada sobre o que aconteceu no Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Bom, essa semana a gente já teve uma surpresa, né? Uma semana bastante movimentada. Quando a gente olha o mercado aqui pelo gráfico semanal, né, a gente nota uma semana compradora muito forte, né? Que já abre num gap de alta no primeiro pregão. Talvez em virtude do que aconteceu no final de semana, mas a gente vê um reflexo muito forte, né? Do desenvolvimento do preço, com uma reação compradora após essa barra vendedora mais forte que da semana retrasada e da semana passada ter sido uma semana mais parada, né? A gente vê uma reação compradora extremamente forte acontecendo agora no Bit. Ainda não suficiente para superar as máximas do 384 180, que é a máxima do gráfico semanal. Se o mercado superar essa máxima, aí sim a gente entra numa tendência também no gráfico semanal, né, rompendo essa lateralização que já vem sendo constituída há muito tempo. Mas olhando aqui pelo gráfico diário, né, que a gente já olhou no vídeo da semana passada, né, a gente estava falando da possibilidade, né, do mercado fazer uma correção complexa para casa de 50% de correção, né? Dado que essa última impulsão que aconteceu aqui não era uma impulsão muito boa, né? E principalmente porque logo depois do mercado já trazer a perda dessa mínima anterior aqui, né, a gente já não teve continuidade. Quando a gente olha para o que aconteceu nos pregões aqui, são todos pregões sem grandes deslocamentos vendedores, né? São pregões aqui onde a gente tem barras de indefinição, barra com mais sombra do que corpo, barra sobreposta. Tivemos algumas tentativas de retomada nesse movimento aqui que não foram tentativas bem sucedidas, né? Falharam miseravelmente, deixando somente sombras abaixo de mínimas anteriores, né? Aqui a gente tem uma tentativa de retomada, aqui também, apesar da gente ter um candle vendedor, só tem sombras abaixo da mínima do candle anterior, então já era um canal, né? Que eu chamo de canal de correções complexas, que, como eu falei no vídeo passado, não era um canal saudável em se tratando de um início de tendência, né? Um início de tendência, geralmente a gente vê um bom rompimento, um bom desenvolvimento vendedor após o rompimento, e aí o mercado entra num canal de correções curtas e rasas, consegue fazer uma boa retomada, né? Mas aqui a gente já não tinha uma perna extremamente interessante, né? De desenvolvimento vendedor, que foi essa perna anterior aqui, né? Ó, essa pernada toda aqui não era lá aquela perna linda, maravilhosa. Aí a gente teve o mercado já trazendo exaustão logo abaixo das mínimas, não trazendo continuidade, e essa semana a gente já abre num gap de alta lá na correção de 50% e o primeiro pregão estoura essa correção, né, para cima da região de 50%. Então, a dúvida que a gente tinha com relação à tendência, né, ser ou não ser uma boa tendência de baixa, já foi sanada, né? A gente já percebe então que o mercado não é uma boa tendência de baixa realmente, porque não houve retomada, mesmo depois dessas barras aqui que não representam boa continuidade, não houve uma retomada abaixo das mínimas da impulsão anterior, né? Além do mais, tem essa região do 287 aqui, que é uma região de suporte lá do gráfico semanal, né? Que é uma região que era um agravante, né, em termos de desenvolvimento de tendência. Normalmente nas tendências mais fortes, a gente consegue ver às vezes o mercado forçar essa região, né, de suportes ou resistências, mas não era o caso dessa tendência que estava acontecendo aqui por conta da falta da continuidade e já compor o movimento em canal de correção complexa, né? Olhando para essa semana, então, a gente abre no gap de alta acima da correção de 50%, continuidade compradora no pregão, e a gente, por enquanto, não tem nenhum teste abaixo de barras anteriores. E o pregão de hoje, né, é um pregão que também já traz um deslocamento comprador bastante proeminente, né? A gente já vê uma barra extremamente grande aqui, né? A gente está trabalhando aí próximo dos 6,5% de alta no pregão de hoje, né? Uma barra bastante extensa, maior do que a maior parte das barras que a gente consegue ver aqui para trás no gráfico, né? Uma amplitude aí de 26 mil pontos no dia, né? Quando a gente olha pro dia, a gente passa dos 3 bi de volume financeiro negociado no dia, bastante coisa. E quando a gente olha para a semana, a gente tem então nessa semana o mercado superando os 20 bi de volume financeiro negociado, né? Ou seja, bastante crescimento. Quando a gente olha para trás aqui nas primeiras semanas, né, a gente encontra aí semanas com 1,4, né? Aqui a gente tinha uma outra semana com 7, aqui a gente teve uma semana com 10 bi, né? Agora a gente já está trabalhando para cima de 20 bi de volume financeiro, né? Em se tratando de volume de negócios, aqui no book, a gente já encontra regiões no book com algum volume de contratos, né? Ó, a gente vê aqui um preço com 84 contratos, outro preço com 9, 10, 13, né? Aqui do outro lado, comprador 15, 13, 12. Então, gradualmente a gente vê o mercado ganhando volume, a gente vê o mercado ganhando liquidez. Em termos de spread, né? Quando a gente olha aqui a diferença da melhor oferta de compra e melhor oferta de venda, esse spread também vem se reduzindo ao longo do tempo,
né? Agora a gente vê que o mercado trabalhar com algo na casa de 40, 20, 100 pontos, é bastante comum a gente ver acontecer aí de diferença na oferta de compra e oferta de vendas, tá? Menor do que 100 pontos tem sido bastante corriqueiro. Então, cada vez mais líquido, cada vez mais interessante para a gente operar. Em termos de desenvolvimento de preço, a gente segue dentro da lateralização do gráfico semanal, né, porque a gente não tem superação da máxima do 384,180, mas em se tratando do mercado no gráfico diário, né, com o pregão de hoje fechando assim, a gente está próximo do fechamento, agora são 17h53, acaba, né, toda a perspectiva que foi criada dessa pernada vendedora aqui de fato, né? A gente já suspeitava de que não seria uma boa tendência de baixa. Essa semana dizima, né, qualquer perspectiva de tendência de baixa. Pelo contrário, agora a gente começa a trabalhar acima das máximas anteriores dessa última impulsão, né? Aqui tem um outro detalhe, né, que foi comentado também na semana passada, que é isso aqui tudo pode ser um triângulo expandido, né? Ou seja, tivemos uma falha de mínima, e agora a gente tem o mercado trabalhando acima de uma máxima, né? Se a gente não ver continuidade desse mercado, ou seja, um próximo pregão ou próxima semana, né, o mercado não conseguir dar seguimento nesse movimento de alta e superar a máxima do semanal, ou seja, dar início à tendência de alta do gráfico semanal, e porventura deixar uma falha aqui, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, aí sim a gente tem a configuração do triângulo expandido que eu havia falado para vocês na semana passada, né? Mas se houver continuidade na semana que vem, a partir desse movimento que aconteceu nessa semana, que é um movimento bastante forte, um único movimento ainda fluido e contínuo, sem nenhum teste abaixo de barras anteriores, superando essa região da máxima do 384,180, a gente então entra sim numa tendência de alta no gráfico diário, que também vai colocar o gráfico semanal em uma tendência de alta, muito provavelmente, tá? Então, acho que o preço-chave para essa semana é esse preço aqui do 384,180, né? É o preço que a gente vai ter que monitorar para ver como o mercado se comporta à medida que ele se aproxima desse ponto. Se ele perder deslocamento, a gente se aproxima mais do cenário do triângulo expandido, né? Se o mercado não perder deslocamento e continuar produzindo movimentos compradores fortes, teremos então o rompimento dessa máxima anterior e, portanto, o mercado entra numa tendência de alta e passa a ser um cenário mais interessante para quem gosta de operar movimentos direcionais, porque aí, na maioria do tempo, a gente vai ver barras boas, barras com corpo, barras com continuidade, movimentos um pouco mais extensos e duradouros, afinal, isso é característico de uma tendência, né? Quando a gente olha para esse mercado aqui, apesar de termos flutuação de preço, é uma flutuação que acontece dentro de um range e a maioria dos dias desse range são dias de indefinição, né? Não são grandes dias com muito deslocamento, são barras de indefinição, barras sobrepostas, barras com mais sombra do que corpo. Então, é um cenário um pouquinho mais travado, principalmente para quem gosta de operar no intraday, né? Então, com a superação dessa máxima, se ela acontecer, provavelmente há uma mudança também nesse cenário. Semana que vem a gente está aqui de novo para ver o que aconteceu, tá? Era isso. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal aí, é de grande ajuda para a gente. Valeu, um abraço e tchau, tchau.